Olá, eu sou Carlos Donato, estou aqui apresentando o programa Bate-Papo Alvinegro pela Top Web TV. Desde já eu peço então para vocês estarem curtindo e também estar compartilhando esse programa semanal que estamos falando, é claro, sobre o Figueirense. Então, confira aí porque está no ar o Bate-Papo Alvinegro. Agora, então, aí de forma definitiva, nós vamos estar acompanhando o momento que o Figueirense, esse momento de instabilidade que o Figueirense está passando nesse momento. Já peço para vocês estarem compartilhando, estar curtindo a nossa página, o nosso programa, enviando suas perguntas, é claro, que a gente vai estar aí acompanhando e debatendo sobre essa situação que o Figueirense que vem aí de uma série ruim, né? A primeira série ruim no ano aí do Figueirense. São 3 derrotas, 2 derrotas em casa. Então o Figueirense vivendo um certo momento de instabilidade. O que provocou esse momento, como que o Figueirense tem que fazer para sair, é isso que a gente vai estar debatendo com todos vocês a partir de agora. Só lembrando que a gente também compartilha o nosso programa aqui pelo Facebook Bate-Papo Alvinegro e também Eu Sou Figueirense, são as páginas que nos acompanham e estão aí nos se dedicando e nos auxiliando, claro, falando também bastante sobre o Figueirense. Figueirense, lá desde quando o Brasil de Pelotas, né, o Betinho já estava cumprindo suspensão, o Figueirense perdeu contra o Avaí. O Betinho saiu no segundo tempo e contra o Fortaleza, então foi detectado aí um rompimento de ligamentos do tornozelo, o que deve deixar o Betinho aí afastado um bom período dos gramados, se não fora aí da temporada toda. É uma informação, uma notícia ruim, pegou muitos jogadores, pessoal que acompanha e torcedores não gostaram nada dessa informação, porque o Betinho ele é um jogador fundamental no esquema do Figueirense. Porém, a gente não pode acreditar apenas as derrotas na ausência do Betinho, porque o Betinho é uma peça, é um titular. Tem outros 10 jogadores que precisam dar um pouquinho mais para suprir essa necessidade. O Betinho é um jogador fundamental no esquema do Milton Cruz, sim, ele é fundamental, né? O Milton Cruz com o Betinho faz com que o time jogue mais compacto. Agora, se não pode mais contar com ele, então vai deixar assim? Não. Então tem que achar um novo sistema, tem que achar uma nova forma de fazer o time render um pouco mais dentro de campo. Vou falar especificamente, a gente já falou em programas passados sobre o Brasil de Pelotas do Avaí. Nós vamos falar mais, é claro, sobre a derrota de sexta-feira para o time do Fortaleza em casa. O que mais preocupa, talvez aí o seu torcedor, é que foram 2 jogos dentro de casa e o Figueirense não somou nenhum ponto. Até o momento foram 6 rodadas, o Figueirense jogou 4 jogos em casa e 2 fora, e o Figueirense era um momento muito oportuno para o Figueirense estar se consolidando aí entre os primeiros colocados, né, caso tivesse feito resultados positivos. Porém, esses resultados não vieram e agora o Figueirense terá que buscar essas diferenças fora de casa. O Figueirense, com essas 2 derrotas, não é o pior time do campeonato. A gente sabe que o Figueirense pode jogar e já demonstrou que tem time para jogar muito mais do que vem jogando. Então, é um momento de reflexão, principalmente do Milton Cruz, ver algumas peças que ele vem apostando e vem tentando firmar no time titular e não conseguiram dar o resultado. Achei o Matheus Salles ainda um jogador perdido dentro de campo, né, contra o Fortaleza. Ele entrou, ele era para fazer essa função que o Betinho faz e ele não conseguiu. Ele se demonstrou ser um jogador muito mais um primeiro volante do que esse elo de ligação entre a defesa e o ataque. Achei o time muito disperso, né? Diferente do time do Fortaleza, um time compacto. O Figueirense jogando com o seu time totalmente afastado.
com as chegadas dos jogadores do Fortaleza, a zaga se enterrou muito próximo ao Denis. E então aquela frente da área ali ficou muito exposta e os jogadores do Fortaleza chutaram e arriscaram. E é o que eu sempre digo, só faz gol quem arrisca e quem chuta. O Figueirense saiu vencendo por 1-0, né, um bonito gol do Ferrarese, um cruzamento do Diego Renan, o jogador do Fortaleza acabou errando o tempo da bola, sobrou para ele e ele teve a calma e a frieza para jogar lá no cantinho e tirar do goleiro. Méritos aí então do Ferrarese que conseguiu fazer esse gol. Porém, o que nesse momento o Fortaleza já era melhor em campo. Eu achei que esse gol faria com que o Fortaleza sentisse, mas muito pelo contrário. Isso foi até um combustível para o Fortaleza, que saiu em busca do seu gol e logo depois, acho que 4 ou 5 minutos depois, já conseguiu o gol de empate. E aí sim o Figueirense sentiu. O Figueirense caiu, já não vinha conseguindo se impor dentro de campo, e aí o Fortaleza empurrou o Figueirense de vez para o seu campo de defesa, e aí o gol surgiu a natural. Para alguns aí, falha do goleiro deles, mas um chute de longa distância, a bola veio fazendo uma curva e ele não alcançou. E eu acho que posso aí tirar a culpa do goleiro deles. Para mim, ele não foi culpado. É claro que tem torcedor, tem pessoal da imprensa que vai achar que ele foi culpado, porém, a minha visão, o Denis não foi culpado. E aquele fato, né? O time adversário chega muito ao seu gol, arrisca muito, o goleiro não vai conseguir segurar todas as bolas. É impossível. Uma bola vai acabar rebatendo, uma bola vai acabar sobrando para o adversário, porque além da Fortaleza estar chegando muito, os zagueiros, por estar muito próximo ao Denis, não conseguiam ter essa sobra, não conseguiam tirar a bola. Achei o time do Fortaleza muito preparado, o time do Fortaleza merece ser o primeiro colocado e a posição que está muito bem treinado pelo Rogério Ceni. Foi muito falado aí também a questão dos jogadores não ter se concentrado para essa partida. O que eu posso dizer isso aí, eu não tenho essa informação, mas o que nos parece ser que tem pendências financeiras com o jogador. A gente sabe que existe essa situação lá do ano passado, o Vernalha não escondeu isso de ninguém, fala abertamente, porém, percebo que os jogadores estão um pouco incomodados, né, com alguma situação financeira que não vem ocorrendo. A gente sabe que isso não é culpa da diretoria, a diretoria vem correndo, vem buscando sanar esses problemas, só que se ele quiser manter e não perder o elenco, o grupo, é necessário então estar resolvendo esses problemas para que o Figueirense possa, enfim, apresentar um novo futebol e esquecer tudo isso aí. Ele falou exatamente com relação a isso antes da partida, antes do início do jogo contra o Fortaleza, e ele, na declaração dele, né, disse que foi um comum acordo. O Milton Cruz falou isso no final também. O Jorge Henrique disse aí que partiu dos jogadores e foram falar com a comissão técnica e acabaram aceitando. Acho isso muito normal, né? Os jogadores estarem reivindicando, estarem solicitando, isso faz parte, né, de um grupo de trabalhadores. Agora, terá que se administrar muito bem essa situação. Estão querendo, talvez, impor um ritmo, uma filosofia europeia aqui no nosso futebol e muitos jogadores nossos ainda não estão preparados para essa situação, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente times como o Figueirense, com essa situação. É claro que é um momento novo no futebol, né, e talvez não seria prudente fazer isso em todos os jogos. Em jogos mais importantes, e eu classificaria esse jogo contra o Fortaleza um jogo importante. Então acho que o elenco deveria ter sim se concentrado para essa partida. A gente sabe também que isso tudo faz parte de um planejamento. O próprio Vernalha já falou isso, já aconteceu em outros momentos e agora então daqui para frente isso pode ser até cada vez mais normal. Só que os resultados têm que aparecer. Com problemas financeiros ou não, os resultados têm que aparecer caso os jogadores queiram manter essa filosofia de concentrar em apenas alguns jogos.
O... Muita gente aí já saiu reclamando do Milton Cruz. Achei que o Milton Cruz demorou demais para fazer as substituições quando estava 2-1. Acho que, por exemplo, Enan, ao meu ver, está num momento melhor do que o André Luiz, né? Esse esquema, o André Luiz está praticamente sumido na partida. Então, talvez é o momento de fazer jogar Enan e André Luiz, ou talvez Enan e Maicon Leite, entrar com dois jogadores da frente, dois atacantes. É fazer o simples. O momento que não está dando certo é fazer o simples, e eu teria feito uma formação 4-4-2, né? 4 jogadores na defensiva, 4 no meio de campo, 2 volantes, 2 jogadores armando e 2 atacantes. Porque assim os jogadores entendem e conseguem talvez dar uma resposta melhor, né? No momento que não está dando certo, muita gente começa a se cobrar, né? Os atletas começam a achar que realmente não estão rendendo e vão querer fazer coisas e acabam ainda dando mais errado. É arrumar esse meio de campo, fazer que ele jogue de forma mais compacta para que o Figueirense obtenha resultados melhores e aí começa a partir para algumas variações. É preciso então simplificar nesse momento para o Figueirense voltar a vencer. Perdeu em casa, agora vai ter que buscar pontos fora, né? Agora também é preciso dizer que está de parabéns os torcedores, quase 4.000 torcedores, numa sexta-feira, com chuva e frio, compareceram ao estádio Orlando Scarpelli e lá fizeram então uma grande festa aí, né? Apoiaram o time quando o time estava dentro de campo. Em nenhum momento houve uma cobrança de forma exagerada. No final houve a vaia, o que é normal, porque o time realmente não apresentou e não vem apresentando o bom futebol. E agora é se concentrar e preparar, porque já vem jogos difíceis aí pela frente. São uma sequência de 2 jogos fora de casa, onde o Figueirense não deve ter vida muito fácil aí nesses 2 compromissos próximos. Agora, então, o Figueirense precisa voltar a vencer, né? Voltar a vencer porque dá calma e dá mais tempo e talvez para o Milton Cruz pensar, porque as convicções dele realmente estão deixando um pouco a desejar e a torcida percebe isso, a torcida cobra, né? A torcida começa a pedir um pouco mais de energia do Milton Cruz. Claramente ele só resolveu mexer no time quando tomou o terceiro gol. Aí ficou praticamente difícil buscar um resultado diferente se não fosse a derrota. Só para o nosso pessoal que está acompanhando, Milton Cruz foi mexer no time quando estava aí com 30 minutos. Então o resultado já estava consolidado e seria muito difícil. O Felipe Amorim entrou aí aos 40 minutos do segundo tempo, né? Não sei, claro, ele poderia fazer 2 gols em aquele pouco tempo, mas acho muito difícil, acho pouco tempo aí para o atleta entrar e demonstrar algo. Então é preciso reavaliar essas situações, o esquema de jogo, né, principalmente com alguns jogadores. Eu vou citar aqui, eu gosto do futebol dele, porém não está no momento bom. É o André Luiz. Acho que o Enan, se a gente fizer uma comparação né, de percentuais, o Enan tem mais gols do que o André Luiz, porque o André Luiz tem mais jogos e a diferença de gols entre os dois é apenas 2. Agora o Figueirense tem um grande problema também que são nas laterais. Os 2 laterais, tanto o Lazzaroni quanto o Diego Renan, não estão conseguindo chegar até a linha de fundo, né, e isso tem dificultado bastante, principalmente a vida dos artilheiros, né? A gente já tem algumas participações aqui. O Marcelo, perder para o Fortaleza com o Dodô vestindo a 10 é demais para o torcedor. É verdade, né? O time de Fortaleza tinha algumas peças aí que já passaram aqui pelo futebol catarinense. Dodô, que jogou aqui no Figueirense, depois foi para Chapecoense, agora está aí com a camisa 10 do Fortaleza, foi um dos destaques, concluiu muito ao gol, né? Só que é isso aí, isso é o futebol. O jogador não dá certo aqui, dá certo em outro local, né? E méritos aí pro Rogério Ceni, que tem tirado leite de pedra aí juntamente
com o Dodô. Técnico, professor, vamos ver o que está dizendo aqui, Pardal, inventa demais. Eu também concordo com o Marcelo, não é hora de estar inventando, tem que fazer o simples para o time voltar a vencer, o que é importante. Quero saber se vamos sofrer igual o ano passado. Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo agora, viu, Marisete? Todo mundo quer saber isso aí, como que o Figueirense vai reagir daqui para frente. Embora tantos atletas como comissão técnica tenham falado que a questão financeira não tenha atrapalhado o Figueirense, não é isso que eu tenho percebido dentro de campo. Não que o jogador tenha feito corpo mole, né? Mas é muito bom tu já tirar essa culpa de dizer que está tudo em dia ou não estando em dia, né? Ou questão financeira. Isso atrapalha na vida fora do gramado do profissional, de qualquer profissional, a gente está falando aqui, não somente do jogador de futebol. Isso acaba se refletindo sim em campo. Essa é a minha opinião, né? E eu torço para que o torcedor do Figueirense não sofra como no ano passado. Terminou agora Paysandu 1 e São Bento também 1, né? O Paysandu é o próximo adversário do Avaí, sexta-feira, e o São Bento, né? O Figueirense faz 2 jogos fora, o segundo jogo fora é o São Bento, então a Série B é muito forte, né? A Série B é muito disputada e o Figueirense está faltando encaixar exatamente isso aí. O Figueirense precisa enxergar essa Série B. Time e qualidade para estar entre os primeiros colocados, tenho certeza que o Figueirense tem. É preciso encaixar, se reorganizar, e é o que eu falei, não adianta ficar botando desculpa na ausência do Betinho, porque ele está fora mesmo, né? Os seus ligamentos lá foram rompidos, e mesmo na melhor situação aí, pode-se colocar aí 1 mês e meio a 2 meses fora para recuperação. Se tiver que fazer cirurgia, eu já nem acredito que o Betinho volte esse ano. Deixar então um grande abraço aí para o Caru Torres também, que tem um programa aqui na Top Web TV na segunda-feira, né, o Resenha da Bola. Peço aí para você estar curtindo, estar compartilhando toda a nossa programação diferenciada da Top Web TV. E se você quer aí anunciar, ser um parceiro nosso, é só nos procurar que a gente tem condições especiais para todos vocês. Hoje o nosso programa é um programa especial. Nessa semana aí estarei viajando, então não poderia estar na quarta-feira, então a gente resolveu fazer uma gravação. Estamos aí acompanhando esse final de semana no Figueirense, mas é claro, semana que vem a gente volta e teremos um grande convidado. Então já convido vocês também que na próxima quarta-feira, dia 30, acompanhem aqui o Bate-Papo Alvinegro, que nós vamos ter um grande convidado. O Caru, deixando um parabéns, um grande abraço para ti também, Caru. Qualidade temos, falta esquema tático, o Marcelo está dizendo aqui. E é o que eu falo, é a hora de simplificar, né? Não adianta querer inventar muito, porque no momento é mais importante voltar a vencer do que a fazer uma grande apresentação. Porque senão distancia muito dos times da frente, os jogadores começam a ficar em dúvidas com eles mesmos. Então é importante o Figueirense vencer nesse momento. O Milton empacou. Está difícil de assistir. O que parecia calma virou apatia. Quem falou isso foi a Yara Bonelli, né? Ela também sempre nos acompanha aqui pelo programa. Eu acompanho os comentários dela no Facebook dela e ela está coberta de razão. O que talvez irrite mais o torcedor do Figueirense com relação ao Milton Cruz é essa passividade dele, né? O time não apresentando um bom futebol, perdendo por 2-1, é hora de chamar a atenção, de chegar e dar uma reação no time, e ele fica ali na área técnica de braços cruzados. Não que um técnico que fique gesticulando, berrando, vá ganhar jogo, mas é preciso acordar o time dentro de campo, é preciso dar um grito, olha pessoal, vamos, né, aproxima, e não, e todo o torcedor se irrita demais, exatamente isso com o Milton Cruz. Eu volto a dizer, acho ele um grande técnico, né, um técnico fantástico, o ambiente de trabalho, sempre quando a gente vai ali, nos transparece ser muito bom, mesmo, né, estando embaixo, o Milton Cruz tem essa habilidade, e agora só que é preciso mexer no time, né? Se vai mexer em esquema tático, se vai mexer em posições, se vai trocar jogadores, é preciso
fazer algo diferente, porque esses últimos 3 jogos mostrou que realmente o momento não é bom para o Figueirense. Então até alguns torcedores ontem, a gente fazendo o jogo, né, na sexta-feira, começaram a reclamar do Milton Cruz, a xingá-lo, a dizer que ele não entende nada de futebol. Também não é por aí. O Milton Cruz tem muito mérito aí na formação do time, né? Agora estamos vivendo um momento de baixa. É preciso, talvez, aí um trabalho junto com o Fernandes, talvez junto com o Faro, para que dê uma mexida no elenco. Contratação, acho que o time sempre carece, né? Mas talvez não seja a grande saída para o Figueirense no momento. Tem jogadores para que possa mudar. Ali na posição do Betinho, eu já conversei com alguns torcedores do Figueirense que nos informaram, né, e pediram para a gente ver quem poderia entrar no lugar do Betinho. O Figueirense tem Pereira e Patrick, os dois da base, né? Tem o Abuda, tem o Zé Antônio, tem o Cauê, ele que fez todo o Campeonato Catarinense, embora não tenha jogado, ele é um volante, né? Poderia ser uma opção também. Deixa eu ver quem mais que tem ali, o Marco Antônio machucado. Com relação ao Marco Antônio, eu vejo ele já há 3 a 4 semanas, ele está treinando, está aí fazendo trabalho com bola, fazendo toda a atividade. Então acredito aí que o Marco Antônio deve estar próximo de retornar também o seu futebol, né? Ele poderia estar usando ali também o João Paulo, ele poderia estar usando Diego Renan, né? São jogadores que teriam essa capacidade. Claro, tem o Matheus Salles, que foi o titular ontem. São jogadores que têm essa capacidade de estar jogando ali. Agora é preciso achar um esquema, né, para que não deixe um time muito burocrático, um time com uma saída muito ruim. Já vi ontem, claro, isso já no desespero, né? O time do Figueirense tentando fazer lançamentos, fazendo ligação direta, essa bola sem estar passando pelo meio de campo. Daí o Jorge Henrique vai brigar com 3, 4 jogadores, o André Luiz no ataque vai ter que ficar brigando com 3 zagueiros. Não é o caminho, isso vai dificultar ainda mais a vida do Figueirense. É claro que o torcedor ficou muito chateado com essas 2 derrotas, ainda mais pelo futebol apresentado, né? Um futebol que demonstra que o Figueirense caiu e caiu bastante o seu rendimento. Só que com um trabalho, né, como a gente vem falando, alguns aqui já até colocaram que terá que mexer e realmente, principalmente no esquema, para que o Figueirense volte a ser forte. Acho que tem que compactar o time, né, aproximar ali, ter o jogador que vai fazer essa ligação da defesa para o ataque, para o meio de campo, fazer essa bola girar, ir até a linha de fundo. Os nossos laterais não estão conseguindo ir até a linha de fundo. O terceiro gol do Fortaleza ontem foi assim. O jogador foi à linha de fundo, cruzou para dentro da área, né, e aí o Denis acabou falhando naquele lance. Só que aquela situação, o Fortaleza estava no ataque. Além desse aí, o Fortaleza teve outros momentos de ataque onde demonstrava que estava próximo de fazer o gol, e aí acabou acontecendo, né? E aí o Figueirense acabou sofrendo. Porque o Vitor Cedron não tem chance nesse meio de campo. O Vitor Cedron é um jogador que poderia estar ajudando o Jorge Henrique, né? Já demonstrou que tem qualidade, e faz algum tempo aí que o Cedron não vem, né, no time titular. Aliás, no Campeonato Catarinense, acho que no penúltimo jogo lá, ou no último jogo, ele participou e até fez gol. Eu acho que está no momento de testar um time com 2 jogadores armadores, né, que alimente esse ataque. Cedron é uma grande opção, né? Também eu posso botar aqui João Paulo, só que eu acho que ficaria muito lento essa saída de bola. Tem também, poderia recuar um pouquinho o Ferrarese, né? E aí tem o Renan Mota já recuperado de lesão. E a grande pergunta que foi feita ontem, né? Se o Renan Mota já estava recuperado, por que não entrou? Então, são esses questionamentos que o torcedor do Figueirense começa a se fazer, e com razão, né? Com razão começa a fazer esses questionamentos, porque o time não vem apresentando um bom futebol.
nós estamos aqui então, né, discutindo esse momento do Figueirense e a gente espera que o Figueirense possa, dentro de campo, dar essa resposta e que a diretoria possa estar trabalhando aí para resolver essas pendências financeiras que o Figueirense tem no momento. O Figueirense tem uma sequência depois do CSA, né? Para quem não sabe, quem joga lá é o Ferrugem, quem está jogando lá é o Walter, também aquele jogador um pouco mais rechonchudo, como a gente costuma dizer, e é um time que está aí entre os primeiros colocados, então acredito que o Figueirense deva ter também bastante trabalho, e depois o São Bento, que é um time chato de se jogar, joga muito fechado. Tem o Dudu Vieira, que passou pelo Figueirense. E aí o Figueirense vai ter que se desdobrar para fazer esses resultados, buscar essas vitórias fora de casa. E é o que todo torcedor está esperando para esse momento. Pessoal, a gente debateu aqui sobre esse momento, o que a gente espera que o Figueirense possa sair dessa situação e que o torcedor do Figueirense possa estar comemorando com vitórias, com 3 pontos e no final do ano estar brigando aí para chegar entre os 4 primeiros colocados. Pelo que eu vi do Fortaleza ontem, né, Fortaleza merece estar na primeira colocação. Um time muito bem treinado pelo Rogério Ceni e realmente será muito difícil alguém chegar aí brigando pela primeira posição. É claro que o campeonato está muito cedo, né? Ainda existe aquele momento que os times da Série A vêm buscar os jogadores da Série B, muita coisa pode acontecer, mas nesse momento a liderança dessa Série B está em boas mãos, que é do Fortaleza. Quero já agradecer a participação de todos que nos assistiram hoje, vamos assistir também na quarta-feira, e só lembrar que no dia 30 nós teremos um grande convidado aqui no Bate-Papo Alvinegro, então eu convido você a estar curtindo, estar compartilhando com a gente, e é claro, toda a programação daqui da Top Web TV. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira.